Olá para você! Como prometido nos comentários, está aqui o capítulo 56 do mangá, Graveto Reforçado nível 99, intitulado O Último Capítulo 2. Mas antes de tudo, deixem seu like, isso ajuda muito o canal. E obrigado pelo apoio de vocês. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada. E agora sim, bora pro vídeo. No capítulo anterior, os jogadores mais fracos na guerra foram curados do dano recebido, com eles percebendo que só alguém muito forte poderia fazer isso de uma só vez, sendo ele, o fisioterapeuta, o número 1 no ranking de suportes, sendo da classe sacerdote. Quando ele iria curar outro jogador, o exército de anjos estava bem em cima dele, mas logo o reforço aparece, sendo a espadachim mágica Granizo de Hortelã, e que como ele, ocupa o topo do ranking sendo uma das jogadoras mais fortes da classe guerreira. Mas de uma área isolada do sistema, o deus de Chrono Life manda o último pecado para a guerra, sendo ele, o pecado do ciúme, que já tem uma candidata, a rainha dos demônios Amor, que teve seu corpo invadido por esse poder, desmoronando depois de receber esse pecado, preocupando sua fã, que tem seu personagem sendo um cosplay da Hansara na vida real. Quando ela iria perguntar como a guerreira estava, a jogadora é partida em dois por Amor, que agora age de maneira fria e calculista, sendo essa a fusão entre o pecado do ciúme e o coração do rei demônio, criando assim, uma personalidade nova do próprio terror encarnado, Amor, o pecado do ciúme. Enquanto isso, longe dali, se afastando cada vez mais do local da batalha, Urus está levando Flor Estrelada para um lugar seguro, para que ela não se machuque, pois ela não é uma classe guerreira. A pequena mercadora pergunta para onde o dragão estava levando ela, com ele respondendo que para mais longe possível, não importando o lugar, mas a garota questiona Urus, perguntando o porquê disso, com ele respondendo que essa foi a ordem que o prota deu a ele, e porque uma guerra estava sendo travada. O dragão começa a descer para o solo, dizendo que ali está bom, e que esse é o final da colina dos iniciantes, e que ela está agora bastante longe da vila principal, estando também segura. Depois disso, Urus diz que vai voltar para a vila, dizendo que agora ela pode se virar sozinha, mas Estrela pede que ele espere um minuto, querendo que ele responda se todos estão bem, se referindo aos aldeões, ao prota, Amor e Luna. Mas o dragão responde que não sabe, dizendo que essa guerra é o último episódio, e que ele não pode garantir qual será o resultado. Mas Urus diz que tem certeza de uma coisa, que enquanto ela confiar no prota, nada de mal acontecerá com ela, e que os irmãos mais velhos fazem isso, protegem seus irmãozinhos. E voltando para a vila principal, Hiyori continua atacando os jogadores com seu chicote de espinhos, que tem uma das habilidades mais roubadas do mangá, sendo o poder de controlar a mente de qualquer um que ela machuque com seu tesouro sagrado, fazendo desses jogadores escravos que estão cercando a guerreira Granizo de Hortelã. Ela diz que não sabia que Chrono Life tinha mudado de um jogo de aventura para um de terror, fazendo a guerreira ficar paralisada de medo, por ter pavor de criaturas do tipo zumbis, pedindo ajuda ao fisioterapeuta, perguntando se ele não tem algum feitiço de dispersão, mas ele responde que não. O sacerdote continua, dizendo que o nível do encantamento do inimigo é forte, pois não importa quantas vezes ele use o desencantamento, ele não tem efeito nenhum, dizendo isso enquanto golpeia um figurante que está pegando pancada desde o episódio anterior. Granizo de Hortelã fala que a maioria dos usuários estão encantados, dizendo que essa habilidade é trapaça, mas quando tudo parecia perdido para ela, alguém se aproximava para ajudar. Ela percebe que aquele jogador andava muito tranquilo para quem estava em uma guerra, dizendo que ele está usando túnica de iniciante, uma roupa íntima e uma arma básica que é um graveto, e provavelmente ele é um novato estúpido, por estar andando dessa maneira no campo de batalha. Em seguida, os jogadores zumbis partem pro ataque, dizendo que tudo é pela rainha Hiyori, com ele cercando o prota rapidamente, vindo de todos os lados, não querendo dar brechas para escapar. A espadachim Hortelã grita para o prota sair rápido dali, pois está preocupada com ele, não sabendo de sua força imensurável, com ele questionando a guerreira, perguntando por que ele deve fazer isso. Ela responde que o prota é um novato estúpido,
dizendo que ele deve fugir porque é fraco, mas ele ignora o aviso da hortelã, levantando seu graveto pro alto, se preparando para atacar, com o prota mandando uma gravetada poderosa para baixo, arremessando os jogadores pro alto, com a pancada do poder gigantesco do graveto, atingindo até os anjos que estavam em cima da vila, destruindo a todos, inclusive a própria Granizo de Hortelã, que não sabia que estava falando com o herói de Chrono Life. O ataque do prota sai do planeta como sempre, destruindo tudo ao seu alcance, não sobrando nada além de migalhas de todos que estavam no campo de batalha. O prota destruiu a vila, com todos que estavam no local, tanto inimigos quanto aliados, dizendo que as coisas que causavam problemas sumiram, com Luna dizendo que hoje realmente é um dia imprevisível, perguntando pro herói se ele não ia lutar para salvar o mundo humano, com ele respondendo que não ajustou a força do golpe, com Luna dizendo que se ele continuar assim, vai partir o planeta em dois. O prota fala para Deus olhar adiante, dizendo que Hiyori está viva, e que agora eles podem conversar tranquilamente, com a rainha dos anjos no chão muito ferida, estando com seu HP no mínimo depois do ataque colossal do graveto. O prota pede que Luna cure Hiyori, com a deusa respondendo que sim, usando seu poder da vida para recuperá-la. Em seguida, o anjo tem seus ferimentos todos curados, além de estar com seu HP, agora no máximo, com o prota ficando impressionado com isso, pois a habilidade de cura de Luna é melhor do que ele pensava, percebendo que Hiyori deve ter por volta do nível 600, mas mesmo assim, ela se recuperou de todo o dano causado em apenas um instante. Ela diz que esse feito de cura foi apenas porque o prota despreza e subestima ela, com ele respondendo que ela está sendo muito dura com o prota, dizendo que só quer esclarecer um mal-entendido. Quando ele estava explicando que Halbeck havia dito que Riot foi mandado de arrasta para baixo, e que ele sente muito a perda dela, o prota é golpeado pelo chicote de Hiyori bem na cara, não dando tempo de ele terminar de falar. Em seguida, o fator de cura do prota é ativado, impedindo que ele seja controlado, com Hiyori dizendo que ele é um falso ao dizer que sente muito, e que ele é um completo sem vergonha. Ela continua, diz que é tudo culpa dele, por mandar o irmão dela de arrasta para baixo, com Hiyori continuando seu ataque, mandando uma onda de chicotadas no prota, não dando atenção para o que ele falou antes. O prota tenta insistir, e chama Hiyori de maluca do chicote, pedindo que escute o que ele está dizendo, negando mais uma vez que mandou o Riot de arrasta para baixo, mas é inútil, pois a rainha dos anjos está muito irritada, dizendo para ele não bancar o inocente, porque ela achou a túnica dele em cima do irmão. O prota perde a paciência, e grita para Hiyori, chamando ela de idiota, perguntando que tipo de classe de estúpido deixa sua roupa habitual na cena do crime, mas Luna diz que falar com ela é perda de tempo, dizendo que ele deve saber que os NPC de Chrono Life têm emoções implementadas, e que nenhuma persuasão vai funcionar com ela nesse estado. E pergunta pro prota se isso não é gracioso, pois quando estão emocionados, são como humanos reais, com o prota só olhando para a deusa da vida com uma cara de quem não gostou da explicação dela, perguntando o que ela está fazendo aí atrás dele, com ela respondendo que só está se escondendo para não ser golpeada. E já desconfiado da deusa, o prota diz que tem uma pergunta para Luna, com ela dizendo que ele pode fazer, com o prota perguntando muito sério, se foi ela que mandou o Riot de arrasta para baixo, com ela só ficando calada por um tempo, deixando o prota pensar o que quiser, com ela só saindo um pouco de trás do prota, chamando por Hiyori, perguntando como está o corpo de Riot, perguntando também se ela não queimou ele, aumentando ainda mais a ira do anjo, que não aguenta as provocações de Luna, levantando seu chicote, se preparando para atacar, chamando os dois de humanos asquerosos do submundo. Ela continua, dizendo que eles menosprezam seu irmão, e que também vai destruir a todos, mas ela mal terminou de falar, e Luna aparece atrás de Hiyori, acertando um golpe no pescoço, dizendo que esse é o 4º dia desde que Riot foi de arrasta para baixo, então ele vai ressuscitar em breve. A velocidade da deusa é tão grande, que Hiyori não conseguiu terminar sua frase, antes mesmo de perder sua consciência, que só cai no chão nocauteada com um golpe certeiro de Luna. O prota fica impressionado,
e pergunta para a deusa como foi que ela chegou tão rápido na retaguarda da maluca do chicote, com ela respondendo que foi rápido mesmo, dizendo que ela só estava esperando uma oportunidade. O prota pergunta se ela não mandou o anjo de arrasta para baixo, com Luna respondendo que ela só está desmaiada, mas o prota pergunta se o que ela disse sobre Riot é verdade, com a deusa respondendo que sim, e que anjos da linhagem monarca ressuscitam depois de 4 dias depois de serem finalizados, e que talvez Hiyori não saiba disso, porque nunca viu um anjo dessa linhagem ir de arrasta para baixo, e que em troca da ressurreição, você perde a auréola de anjo. E enquanto Luna explicava isso ao prota, nesse mesmo momento, Riot estava recebendo sua vida de volta, completando os requisitos para voltar novamente, com ele saindo do castelo como um raio dourado, indo para mais alto no céu, se convertendo em uma grande luz de estrela. Depois disso, ainda na floresta, a pequena Flor sente que algo está se aproximando, chamando a atenção da mercadora, que olha para trás para ver o que pode ser, com ela vendo uma estrela caindo do céu muito rápido, não sendo muito longe de onde ela está, atiçando a curiosidade da pequena jogadora. A garotinha vai até o local da queda, esperando encontrar a estrela cadente que ela viu passar, mas para sua surpresa, ela não encontra uma rocha incandescente, mas sim alguém caído ali na cratera do fenômeno. A Flor Estrelada diz que isso é muito incomum de ver, dizendo que na cratera tem um garoto humano, ficando ainda mais perdida com essa situação. Não podendo fazer nada além de ficar observando de longe, esperando ver se acontece alguma coisa. E voltando para o local da batalha, o prota ainda está desconfiado de Luna, que disse que Riot vai ressuscitar, dizendo que se alegra se o que ela diz é verdade. Mesmo assim, ele questiona a deusa, perguntando como ela sabe disso. Luna continua escondendo o jogo, dizendo que isso é um segredo, mas o prota não desiste, dizendo que vai mudar sua pergunta, perguntando por que ela não disse algo tão importante antes, sabendo que iria voltar à vida, e que isso faria a surtada do chicote causar uma guerra sem sentido. Ela responde que de qualquer maneira, isso não é uma guerra de verdade, sendo apenas um jogo, mas que essa reação do prota foi inesperada para Luna, que diz pensar que ele poderia jogar à vontade tudo o que quisesse, e que ele gostaria disso. O prota pergunta para Luna se ela acha que ele é realmente um vilão, dizendo que ele só golpeia com o graveto, quem ataca ele primeiro, e que é vergonhoso ter uma guerra por causa de um mal-entendido como esse. A deusa diz que isso se chama devolver o que se recebe, mas nesse caso especial, ela precisou fazer isso dessa vez, mas quando o prota iria repreender Luna por insistir que isso é preciso, um forte brilho vermelho à sua esquerda avisa o prota de um ataque próximo, que pelo seu impacto é muito poderoso, causando uma explosão de área gigantesca. A visão de fora do planeta mostra que a explosão foi muito grande, fazendo o prota pensar que ainda existe um inimigo vivo e muito poderoso, pois foi muito difícil evitar o ataque enquanto salvava Hiyori, que está em seus braços. Luna fica surpresa pelo prota ter salvado Hiyori, perguntando por que ele fez isso, com o prota respondendo que sente muito se ele não deixou ela ser destruída como Luna fez com ele. Enquanto o prota falava isso, Hiyori acordava discretamente, ouvindo tudo que ele dizia, com o prota dizendo que a rainha dos anjos não tem nenhum outro propósito, e que só estava pensando em salvar seu irmão, e que o prota quer que ela veja Riot de novo, dizendo que ele deve isso a ela. Luna diz que isso foi muito doce, e que ela não sabia que ele tinha um lado carinhoso, com o prota perguntando do que ela está falando, pois ele é uma boa pessoa. Ele continua, e diz que em primeiro lugar, ele vai deixar Hiyori com Luna, para que se recupere de seus ferimentos, dizendo que teve tanta pressa de evitar a explosão, que não conseguiu protegê-la direito, com alguém se aproximando, dizendo que não acredita que ele sobreviveu a esse ataque, e que ele é muito bom para um humano. O prota reconhece essa voz, mas se recusa a acreditar que essa pessoa tenha atacado ele, dizendo que essa é a Capitã Amor, mas que tem algo de diferente nela, com Luna dizendo para o prota que tenha cuidado, pois ela não é a senhorita Amor de sempre. Devido ao pecado do ciúme, a sua personalidade mudou. O prota diz que isso não tem sentido, mudar sua personalidade por causa da história do jogo, mas Luna diz para o prota que ele teve essa experiência há pouco tempo quando mudou de gênero, mas ele responde que aquilo foi diferente,
e que a influência em sua mente não foi tão forte. A deusa diz que é assim que o jogo está configurado, dizendo que eles podem mudar sua personalidade à força no jogo, e que, para ser mais precisa, ela está dizendo que amor não está mais no controle, e que essa que eles estão vendo agora é uma personalidade gerada pela inteligência artificial. Em outras palavras, o jogo privou o amor do controle para continuar a história, mudando sua personalidade por causa do pecado do ciúme. Agora tudo que está à frente do prota é apenas uma casca vazia, com a verdadeiro amor, estando presa em um cubo isolada de todos, só podendo observar o que acontece, mesmo chamando desesperadamente pelo Cuequinha, mas ele não consegue ouvi-la, chegando ao ponto de gritar por ajuda até para Luna, que parece não ouvi-la também. Mas com ela é diferente, a deusa diz ouvir muito bem amor, mas vai fingir não ouvi-la, com ela dizendo que só vai sentar e assistir, como amor é destruída pelo prota, com ele parando bem à frente da inteligência artificial, com ela também encarando o prota com seriedade. Uma das lutas mais eletrizantes do mangá está para começar, o herói de Chrono Life versus o Rei Demônio com o pecado do ciúme, o capítulo final. E esse foi o capítulo 56 do mangá, Graveto Reforçado nível 99. Se você gostou do vídeo, deixe o like, isso ajuda muito o canal. E lembrando que seu comentário é muito importante para mim. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para não perder nada. Obrigado pelo apoio de vocês, e até a próxima.